Amados irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Continuando a adorar ao Senhor, atendendo à santa convocação do nosso Deus, nós vamos fazer a leitura alternadamente do Salmo 46. Salmo de número 46. Nós vamos ler todo o Salmo. Em pé, irmãos, os que puderem. O mestre de canto, os filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as suas ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos. Aleluias ao nosso Deus. Vamos convidar a nossa irmã Ana Paula para fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar juntos, irmãos, o hino número 39, exaltação e louvor, exaltando assim o nome santo do nosso Deus. lavou, alegre cantarei, louvores ao meu
sentar, irmão. O texto de Romanos, capítulo 6, os versículos 1 e 2, vão nos conduzir neste momento de confissão diante da visão da glória do nosso Deus. Como temos aprendido no retiro e também nos estudos na igreja, nosso Deus é santo e Ele deseja que nós também sejamos santos como Ele o é. E o versículo 6 e 1 de Romanos, que eu convido todos a lermos, fala assim, leiamos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós vamos, nesse instante, confessar silenciosamente ao nosso Senhor os nossos pecados, e logo após alguns instantes, eu peço que o nosso irmão Vangley faça uma oração em voz audível. Certinho? Vamos orar, irmãos, por alguns instantes, silenciosamente, confessando ao nosso Senhor os nossos pecados. Irmãos, nós vamos louvar ao nosso Deus com cânticos, chamamos, ou melhor, antes, vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, os versículos de 1 a 4. Fazendo a leitura assim desse texto, vamos louvar ao nosso Deus. Convido você a ficar em pé, colocar-se em pé. Depois o nosso departamento de música estará junto com a igreja louvando ao Senhor. Lucas, capítulo 21, os versículos de 1 a 4, é o momento também de agradecermos ao Senhor como o nosso louvor. Vamos ler todos juntos também. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Chamamos os nossos irmãos do departamento de música para louvarmos ao nosso Deus com tudo o que temos, irmãos, com todo o nosso coração, todo o nosso ser. Louvemos ao Senhor. Vamos, irmãos, continuar adorando ao nosso Deus, agora cantando a música tema do nosso retiro, Tua Obra em Nós, do Projeto Sola. Vejo que não sou quem
você, mas por tua mão já sou quem for. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já sou quem for. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. 63 agora, irmãos. Coração em quem devo confiar, a ti me apego, és o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua
Continuemos, irmãos, adorando nosso Deus, agora com a música Alegria Sou Feliz. Adoro
Alô, vamos orar e chamar também o pastor Vanilson, que ele nos trará a mensagem do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que conhece os nossos corações, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, com atenção, trazendo, ó Deus, a cada um aqui neste momento, ó Pai, toda concentração para aquilo que vamos ler, depois ouvir, ó Pai, através do Teu servo, que o Senhor, ó Deus, abençoe a igreja e também ao pastor Vailson, que o Teu Espírito Santo o conduza, ó Pai, como até aqui o conduziu no preparo da mensagem, também, ó Deus, na exposição. E que o Senhor, que deseja, ó Deus, nos edificar segundo o propósito do Senhor para a sua igreja, possa usar a Tua palavra neste momento, ó Pai, para nos limpar e edificar. Assim oramos, ó Deus, não pelos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome dele, amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos, nós estamos nesse primeiro dia de retiro, gratos ao Senhor pelo cuidado dele nas nossas vidas, gratos podermos aprender da sua santa palavra. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 5, faremos a leitura dos versos 19 a 21. Eu vou caminhar convosco em uma exposição da palavra. Eu peço que vocês estejam atentos à palavra. Algumas coisas nos chamam a atenção e podem nos fazer desconcentrados. Nesse tempo, talvez, a mudança climática, mas tudo está dentro dos planos perfeitos do Senhor. Então, vamos nos manter atentos àquilo que o Senhor vai nos auxiliar na sua santa palavra. Texto de Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos irmãos, nesse período que nós estamos vivenciando, nós saímos da cidade, estamos nesse retiro com a proposta exatamente de não nos envolvermos com aquilo que esse texto da palavra nos ensina. E de modo especial, nós que moramos em Corumbá, vivenciamos algo que outros lugares talvez não tenham a necessidade de sair das suas casas e das cidades onde moram para algum retiro. Nós, é uma necessidade de fato. É algo que nós gostamos, mas sabemos que é uma necessidade. Nossa cidade
se transforma em uma situação de grande, mas grande vivência, né, de coisas que apresentam as obras da carne. É diante dessa realidade que nós somos chamados a perceber esse texto e ver esse texto sendo aplicado em nossas vidas. A gente está falando sobre o fruto do Espírito. Nós estamos tentando desenvolver uma compreensão sobre como nós podemos cultivar o fruto do Espírito. Pela manhã nós buscamos entender o que é santificação, e dentro desse tema santificação, nós precisamos também entender aquilo que Paulo vai auxiliar os crentes da igreja da Galácia sobre as obras da carne. Nós não podemos falar sobre santificação sem compreender que nós estamos numa luta constante, numa guerra na qual nós precisamos entender e conhecer os nossos inimigos. Nós temos 3 grandes inimigos. Dentre os grandes inimigos, o diabo é um inimigo, o mundo é um inimigo e a carne é um grande inimigo. É diante dessa realidade que nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. De modo introdutório, observe aqui e entenda o seguinte. Queridos, o carnaval é uma festa que nós conhecemos bastante no nosso país, né? O povo brasileiro é um povo que costuma celebrar esse período de maneira muito forte. E a gente percebe que há uma ênfase muito grande no prazer pelo prazer. Essa é a realidade. Isso tem sido vivenciado pela humanidade desde muitos anos atrás. Não é algo novo, não é algo do nosso tempo. Contam os historiadores que esta festa ela é milenar. Ela não é de hoje, ela não começou no século XX, mas tem muito tempo. Sempre com a mesma intenção. E aí, como é do conhecimento de algumas pessoas, de modo mais específico, no século XIII, esta festa ela vai ganhar notoriedade em Roma, de modo especial também em Veneza e em Florença, na Itália. Esses lugares serão marcados nesse período da história com uma prática que vai surgir dessa coisa que a gente chama de carnaval. Uma tradição que surge com o catolicismo romano. E no catolicismo romano há uma festa chamada de Quaresma. Quaresma. Dias antes da Páscoa se dá início à oportunidade daquilo que é chamado de um tempo em que o povo pode comer carne, pode celebrar a oportunidade de comer carne, porque depois desse período eles não poderão, né, será um período ali de 40 dias após a chamada festa da carne, carnaval, eles deveriam então se guardarem e passariam a comer somente peixe. Essa é a história que nós conhecemos quando nós ouvimos falar a respeito do carnaval. E aqui então, queridos, o apóstolo Paulo, numa época em que os homens já vivenciavam a carnalidade, o prazer pelo prazer, a busca de satisfazer as suas paixões carnais, o apóstolo Paulo vai tratar de um tema bastante necessário. E ele vai então mostrar essa ideia a respeito das obras da carne que eram vivenciadas nos dias dos crentes da Galácia. O povo que foi convertido, foi transformado pelo Evangelho, mas que conhecia muito bem essa coisa que era uma luta que eles vivenciavam, como todos os homens e mulheres
deste mundo. O apóstolo Paulo então vai trabalhar de modo muito interessante essa parte aqui, para mostrar que há uma guerra de fato nas nossas vidas. Ao observarmos versos anteriores, por exemplo, como o verso 16, nós vamos notar que o apóstolo Paulo, ele comenta sobre uma caminhada no Espírito, e ele fala: se vocês caminharem no Espírito, jamais satisfarão os desejos desenfreados da carne. No verso 17, ele vai comentar que há uma luta aqui entre a carne e o Espírito. E nessa luta constante entre carne e Espírito, vence quem estiver mais forte. A necessidade, então, que Paulo trabalha sobre essa realidade oposta de uma luta entre carne e Espírito. E os crentes serem chamados à compreensão de que, de fato, nós precisamos lutar para nos manter firmes diante das obras da carne. Para essa luta, é necessário que nós conheçamos a oposição dessa luta. Quem se opõe a essa luta e tenta vencer e travar de um modo em que nós sejamos ou nos percebamos derrotados. Precisamos nos manter fortes e precisamos conhecer muito bem o nosso oponente. Como fazer isso? O apóstolo Paulo mostra nessa luta entre carne e espírito. Ele mostra quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Mas antes mesmo de apontar para o fruto do Espírito, e antes mesmo de entendermos como nós podemos cultivar uma vida de santificação, tomando como base o fruto do Espírito, nós precisamos entender sobre a obra da carne, ou as obras da carne. Algo que constantemente você e eu estamos lutando na nossa caminhada cristã, e que precisamos então conhecer muito bem como nós podemos vencer este grande inimigo. Então nessa noite nós vamos entender, vamos tentar fazer uma apresentação das obras da carne. Esse é o tema, e nós temos alguns pontos que nos auxiliam aqui para nos ajudar nessa compreensão. O primeiro dos pontos é que o apóstolo Paulo ele vai utilizar do seu tempo para ensinar os crentes da Galácia sobre a realidade desses pecados que eles estavam e que deveriam lutar naqueles dias. Ele então fala sobre pecados em diversas áreas, e de modo especial ele começa falando sobre a área da sexualidade. E ele trabalha então sobre os pecados dentro dessa área da vida dos homens. Primeira coisa, a gente percebe aí, no verso 19, Paulo vai dar uma descrição ao homem que anda debaixo da lei, e ele vai falar então que este homem precisa vencer diversas áreas, e dentro dessas áreas a gente fala então sobre esse pecado da sexualidade. Paulo fala então, por exemplo, e ele trabalha aqui no verso 19, começando e dizendo: dentre esses pecados existe o pecado da prostituição. Nesse período de carnaval, a gente percebe que essa coisa ela se torna um tanto mais notória. Nós lembramos da época em que na TV, de modo aberto, passava nos anos 80, 90, a Globeleza, de modo em que todo mundo via aquela moça apresentando toda a sua sexualidade de um modo em que, para muitas pessoas, aquilo não trazia nenhum escândalo, nenhum desconforto. Essa era a realidade que a gente vivenciava no nosso país, quando a gente fala a respeito do carnaval.
E essa é uma realidade que não é apresentada apenas na TV aberta, mas que é apresentada na vida das pessoas, seja nesse período de carnaval ou qualquer outro período do tempo, no nosso país ou nos demais países do globo terrestre. E a gente então percebe Paulo falando sobre isso aqui. Algo costumeiro no mundo gentílico. E a palavra que Paulo traduz por prostituição aqui é a palavra porneia, de onde surge a palavra pornografia. Paulo então utiliza dessa palavra para mostrar a realidade a respeito desse pecado da área da sexualidade. Paulo diz, queridos, que esta é uma obra da carne. Tudo aquilo que está ligado à porneia é obra da carne. João Calvino, famoso reformador francês, vai dizer que este é um dos pecados encontrados no 7º mandamento. E aqui, queridos, fornicação, homossexualismo, masturbação, adultério, incesto, todas estas ações se enquadram neste pecado da prostituição. É uma realidade onde homens e mulheres estão vivenciando esta coisa. E Paulo então trabalha sobre isso, mostrando a necessidade de conhecermos sobre o tema e de lutarmos para nos mantermos em uma vida que agrade ao Senhor. A necessidade de nós, como povo do Senhor, darmos nome aos pecados. E a necessidade de lutarmos com todas as nossas forças diante do inimigo que vem contra as nossas vidas, que é a própria carne. Uma segunda coisa que Paulo ainda fala quando nós pensamos sobre esses pecados na área da sexualidade é a impureza. Paulo então utiliza para falar aqui a respeito dessa outra coisa que nós percebemos. Ele diz: as obras da carne são conhecidas, elas têm nome. Elas são conhecidas pelo nome delas. Primeiro deles, a prostituição. Mas um segundo nome que se dá também a esses pecados é a impureza. Este, queridos, é um outro pecado dentro ainda desta área. Essa impureza que é apresentada aqui por Paulo diz respeito aos atos, às palavras, os pensamentos, às intenções do coração. E um pastor antigo disse, certa feita, que este termo era utilizado para descrever um pus em uma ferida não desinfetada. Essa é a ideia quando se pensa a respeito da impureza. Pensamentos, ações, atos dos quais homens e mulheres precisam tratar quando nós pensamos sobre essa coisa das obras da carne. Uma terceira coisa que Paulo nos fala, o terceiro pecado aqui que Paulo comenta no verso de número 19 é a lascívia. A lascívia aqui, meus queridos, diz respeito a algo que já perdeu a vergonha de pecado e faz de maneira descarada diante do público. Alguém que age dessa maneira, perdeu a vergonha, perdeu o pudor. Essa é a realidade. E nós vivenciamos, queridos, um tempo no qual nós, como servos do Senhor, precisamos tomar muito cuidado. Porque a lascívia, ela tem se tornado um grande problema, não apenas no meio secular,
mas no meio da igreja cristã. É necessário que nós, como povo do Senhor, nos mantenhamos guardados de toda lascívia. Seja no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de nos comportar, no nosso modo de nos apresentar. E aqui eu falo a respeito também da moda que nós cristãos não podemos adotar do mundo, das roupas que nós utilizamos, seja para cultuar ao Senhor, ou seja também para nos apresentarmos na sociedade. A lascívia, queridos, é algo que tem sido apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, e que precisa ser necessário que nós, como povo do Senhor, falemos a respeito dessas coisas, e percebamos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas não estão distantes de nós, pelo contrário, elas estão próximas de nós. São lutas das quais nós, como crentes, precisamos travar, e diante de vacilos, nós precisamos ir a Cristo, pedindo a sua graça e misericórdia, e vencer todos estes na compreensão de que o Senhor nos chama para uma vida de santidade. O apóstolo Paulo então trabalha aqui não apenas pecados da sexualidade que eram vistos nos seus dias, em uma sociedade caída, em uma sociedade depravada, em uma sociedade que apresentava essas coisas como algo natural, algo normal, algo que até crente poderia fazer. E Paulo mostra que isso não é algo natural, normal. É algo que vai de encontro à santidade de Deus. Mas, segundo lugar, queridos, há também uma apresentação não apenas de pecados da área da sexualidade, mas também de pecados religiosos. Nós podemos perceber isso no verso número 20. Paulo vai trabalhar pelo menos 2 pecados aqui que são apresentados. O primeiro deles é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria. Ou seja, idolatria é colocar qualquer coisa material no lugar de Deus. Idolatria é ir de encontro exatamente ao mandamento que o Senhor nos mostra, que nós não podemos ter outro Deus além dele. Ele é o único e exclusivo Deus. E a idolatria faz com que o homem levante um altar, talvez para si mesmo, talvez para um outro que não Deus. E é aí que nós precisamos tomar bastante cuidado e pensar: cuidemos para não sermos idólatras, cuidemos para não cair num grave erro de nos prostrar e adorar outro que não Deus. A palavra grega aqui, que se refere a referência que é dada aqui, é a referência a ídolos feitos pelas mãos dos homens. Nós precisamos tomar muito cuidado em pensarmos na idolatria, em entendermos sobre esses pecados. Paulo então trabalha os pecados religiosos. O segundo deles, olhem para cá por favor, gente, e aí vamos nos atentando para esse momento que estamos vivendo, né, e vamos percebendo como que nós podemos não perder o foco. Eu preciso que vocês mantenham, mas ao mesmo tempo nos cuidar para não nos molharmos, né? Então vamos lá. Segunda coisa, queridos, dentro dos pecados religiosos são os pecados de feitiçarias. Paulo trabalha isso no verso número 20. Pecados de feitiçarias. A palavra, meus irmãos, que se traduz aqui por feitiçarias, é uma palavra de onde nós utilizamos a palavra farmácia. Farmácia é a palavra aqui, né? Farmáquia, na verdade, de onde nós originamos a palavra farmácia. É uma palavra que vai denotar
uso de remédios no meio do povo pagão para trazer um benefício ou malefício para o homem. Paulo então comenta sobre isso. O cuidado e a necessidade de o povo de Deus compreender que havia também naquela época um uso de remédios com um propósito, remédios com um benefício ou malefício que os homens usavam. E Paulo comenta então e aponta para essa ideia de feitiçarias. Havia no meio dos homens daquela época, dos homens da sociedade, esses pecados que apontavam então para religiosidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós encontramos também, versos 20 e 21, os pecados que são chamados de pecados sociais. Pastor, que pecados eram estes? E nós podemos então perceber aqui, Paulo vai tratar no verso 20. Observe o verso 20. Ele fala, além de idolatria e feitiçarias que estão nos pecados religiosos, ele trata então dos pecados sociais aqui. E ele fala então, no verso 20, sobre inimizades. Inimizades estavam dentro desse pacote de pecados sociais. Inimizades então falava, né, do oposto do amor. A gente vai perceber que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E esse pecado social era um pecado que ia exatamente contra o amor. Era um pecado que ia exatamente contra a quebra do mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aqui que nós podemos pensar, então, sobre aquilo que Paulo vai tentar auxiliar os crentes. Ele está tentando abrir os olhos dos crentes para perceber, olha, esse é um pecado social. Esse é um pecado que está indo de encontro ao mandamento do Senhor de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, cuidado com inimizades. Cuidado com inimizades. Eu não sei se vocês são do tempo em que, quando crianças, um coleguinha chegar para você, talvez de escola, talvez de algum lugar, e dizer assim, corta aqui. Não sei se você foi desse tempo, corta aqui. Se você cortar, você era inimigo dele. Ficava de mal, não falava mais, tinha essas coisas, né? Tinha um tempo que tinha essas coisas aí. Tem pessoas que vivenciam essa ideia de inimizade, né? Tinham pessoas que vivenciavam isso. Pessoal, encosta para cá. Encosta. É Deus que está mandando vocês encostarem, vocês não estão entendendo. Vamos encostar. Vamos lá. Gente, este era, então, tratava-se aqui de um sentimento que era nutrido por longo tempo e até tomava, era enraizado aqui no coração. Essa era a situação. Tamanho era o desconforto da inimizade. E Paulo trata disso. A sociedade da sua época vivenciava isso. Paulo então ensina sobre a realidade da inimizade. O outro pecado social que era visto naqueles dias, porfias. Talvez alguém pergunte, pastor, mas o que era porfias? Porfias apresentam o quê? Porfias, queridos, eram lutas, discórdias, contendas. E essas porfias aqui diz respeito a alguém que luta com uma pessoa com o desejo de conseguir alguma coisa. Sejam bens, seja honra, seja reconhecimento, é a rivalidade por recompensa. Tem gente que é assim, que age nessa atitude aqui, porfias. E aí nós somos levados a imaginar
aquela história do rei Acabe. O rei Acabe é aquele homem que é rico, que tem absolutamente tudo, que tem o reino para tomar conta, mas ele está preocupado com alguma coisa que ele não tem. Ele está preocupado porque ele não é dono da vinha de Nabote. E ele faz de tudo e luta porque ele deseja ter a vinha. Ele não se alegra de ser rei. E ele não se alegra de cuidar daquilo que o Senhor o chamou a fazer. Mas ele cria rixa, cria contenda, e ele só descansa quando consegue a vinha de Nabote. É o indivíduo que está voltado à quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás. E o indivíduo está na cobiça. Ele quer ter aquilo que não é dele. Essa é a ideia quando nós pensamos sobre a palavra porfia. Uma outra situação do pecado social são os ciúmes. Ciúmes era uma outra situação. A palavra aqui, queridos, que nós encontramos no verso 20 para ciúmes, é uma palavra no grego zelos, de onde vem zelo, para a nossa língua, mas ela é traduzida aqui por ciúme, ou seja, é querer e desejar aquilo que o outro tem, ainda dentro também da quebra do 10º mandamento. É um outro pecado que está apontando para mais um mandamento, mas a quebra de um mandamento, de um outro mandamento. Uma quarta situação que nós podemos encontrar, a palavra do Senhor nos apresenta, diz respeito a iras. Iras. A ira em si fala-se aqui a respeito do temperamento violento e explosivo. Tem gente que é desse jeito. Tem um temperamento explosivo, é violento, qualquer coisa quer brigar. A ira aqui aponta para isso. Homens irados ou mulheres iradas com qualquer coisa. E aqui então trata a respeito desse homem violento e explosivo. Pessoas que se estouram por qualquer motivo. Qualquer coisa é uma guerra, não é? Qualquer situação é uma confusão. Para a gente assim, até uma chuva dessa, que é bênção para nós, se torna uma tolice de querer brigar com alguém e de repente até com o próprio Deus. É o indivíduo que não consegue entender absolutamente nada. E Paulo estava falando de uma época em que os homens estavam vivenciando iras. Uma outra coisa, outro ponto aqui, ainda a respeito dos pecados sociais, discórdias. O apóstolo Paulo trabalha aqui. Observa aí, discórdias significa conflitos, lutas, contendas. Diz respeito a uma pessoa que busca um cargo ou uma posição, não para auxiliar o próximo. Isso não é o papel dele. Não é a ideia dele, não é a proposta dele. Mas o seu plano, a sua proposta é apenas se aproveitar dos outros. Tem gente que é desse jeito. Cria confusão, discórdias. Age nessa proposta apenas com desejo de se apropriar daquilo que não deveria. Paulo também ainda trata de um outro ponto no verso número 20, que são as dissensões. O que seria dissensão aqui? Dissensão significa rebelião. Rebelião. É aquela pessoa que só pensa no que é seu e não no que compete aos outros, né? Tem gente que é assim, uma chuva dessa, eita, minhas coisas. Está lá vendo, né, as outras situações, as outras necessidades, mas não consegue auxiliar. Ela só consegue olhar para si mesma porque se ela molhar a roupa dela, né,
para ela é uma situação bastante desconfortável. Mas ela não consegue olhar para o outro e falar, não, peraí, eu preciso auxiliar o outro aqui. Talvez o outro, uma criança, ou qualquer outra pessoa, precisa muito mais de mim do que a minha roupa. E a gente precisa então pensar sobre isso. E aqui nós percebemos, né, as dissensões, elas nascem desse fruto dessas coisas. E a gente percebe aqui o apóstolo Paulo trabalhando sobre isso. É o 6º ponto aqui que nós vemos quando nós pensamos nesses pecados sociais. O outro, 7º, facções. Facções aponta para heresias. Significa heresias. Aquela pessoa que nega a Cristo ou temas essenciais da fé cristã. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Porque naquela época, os homens se levantam com a proposta de judaísmo, que vai de encontro à verdade de Cristo, de que Cristo é Senhor, e de que nós não precisamos de absolutamente nada mais do que Cristo. E as facções, então, elas surgem nessa ideia aqui. Os judaizantes estavam vivenciando isso. E o apóstolo Paulo chama os crentes da Galácia para perceber, cuidado com as facções. Cuidado com as coisas que fazem guerra contra o Espírito. E dentre as coisas, as heresias que surgem nos meios e que tentam entrar na vida de homens e mulheres que temem a Deus, para que eles percam de vista a ação do Senhor nas suas vidas. Isso aqui é interessante nós pensarmos. Uma outra, queridos, a inveja. A inveja era um outro ponto aqui. E aí nós percebemos um servo do Senhor comentando a respeito disso, falando sobre aquilo que o filósofo Aristóteles ensinou. Ele dizia assim: o ciumento se ofende porque o outro excede. O invejoso não tem desejo de exceder, mas se ofende com a excelência do outro. Olha a necessidade aqui de nós percebermos, de pensarmos, quando nós falamos sobre a apresentação das obras da carne e esses pecados sociais. Esses pecados sociais. A inveja é um pecado social. A inveja, mais uma vez, vai contra o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás os bens do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o jumento do teu próximo. Essa é a ideia do texto. E o texto então nos ensina da necessidade que nós temos de não sermos invejosos e de não agirmos com inveja em absolutamente nada. Caminhando aqui, meus irmãos, para um 4º ponto. O apóstolo Paulo também trabalha os chamados pecados pessoais. E ele então fala sobre 2 destes pecados aqui. Ele comenta a respeito das bebedices e também das glutonarias, né? E aí nós precisamos pensar da seguinte maneira: tem gente que diz assim, crente não gosta de beber, mas gosta de comer, e o pessoal ri e acha graça disso, né? Mas nós precisamos cuidar. Crente não bebe, de fato. Nós precisamos ser zelosos nessa compreensão a respeito do alcoolismo. Mas nós precisamos também ter um certo zelo no exagero que nós fazemos com a comida. Nós precisamos entender que o comer é bom, mas nós não podemos exceder nisso. Porque isso também vai de encontro à santidade de Deus. Isso também desfigura aquilo que Deus quer nos ensinar sobre a santidade de vida. Glutonaria também é pecado, não apenas bebedice. Mas sobre bebedice aqui, queridos. Alguém disse certa feita que a embriaguez transforma homens em feras.
Este é outro pecado referente às obras da carne. É o desejo por prazeres e sensualidades. Não sei se você conhece ou se você conheceu alguém que não tinha coragem de absolutamente nada. A única coragem que tinha e causava é quando tomava uma. Não sei se você já viu essas coisas, né? A pessoa não tinha coragem para fazer absolutamente nada, mas quando ela bebia alguma coisa, criava uma coragem monstra. Ah, não, eu só tenho coragem quando eu faço isso. E aí o uso do álcool. Pessoas que não conseguiam falar algo que sentiam no coração, mas quando tomava uma, abria o coração e falava das coisas mais terríveis e feias possíveis. Essa é a realidade quando nós pensamos sobre aquilo que o apóstolo Paulo está trabalhando e está falando. Essa sociedade caída é uma sociedade que está enxafurdada no pecado, que não quer saber de Deus. São homens que utilizam dessas coisas para o prazer das suas vidas, contrárias à vontade do Senhor. Então nós precisamos entender pecados pessoais, mas que de fato eles não são apenas da realidade da pessoa, mas causam males na sociedade. É uma praga. O álcool é uma praga na sociedade. E nós sabemos, todos nós já vivenciamos situações das quais ouvimos falar que amigos nossos, parentes nossos, pessoas que amamos, partiram numa vida talvez muito cedo para os nossos olhos, exatamente por uma entrega ao alcoolismo. É um pecado terrível, que vai de encontro à santidade do Senhor. Uma outra situação que nós vemos também, dentro dos pecados pessoais, é o último, são as glutonarias. Essa palavra, meus irmãos, ela se refere a uma busca desenfreada também pelo prazer. A palavra, ela pode ser traduzida ainda como orgias. E era algo muito comum na sociedade daquela época, os homens utilizarem. Isso talvez seja nojento para você, mas eu preciso falar essa realidade daquilo que acontecia naquela época. Os homens comiam, quando eles estavam cheios, eles vomitavam tudo aquilo e eles comiam de novo outras comidas. Porque esse era o prazer que eles tinham. Essa era a atitude deles. Algo nojento para nós, mas para a sociedade romana, para os gálatas, para as pessoas naquele convívio social, isso era uma coisa saudável a se fazer. É algo para a gente, nós percebemos a feiura disso. Isso era visto também como orgias. Essa palavra também, querido, se refere a festas que eram realizadas no mundo grego antigo, onde amigos se reuniam para comemorar a vitória de um deles nos jogos da época, onde eles se reuniam para beber, para comer, para dançar, para cantar. Eram chamados os adoradores do deus Baco, o deus do vinho da Grécia Antiga. Eles também se reuniam com esse mesmo propósito. Essa era a realidade quando a gente pensa sobre a glutonaria que Paulo está tratando aqui no texto. E que nós cristãos precisamos tomar cuidado. Naquela ideia que o pessoal diz, vocês não bebem, mas vocês comem, né? E a gente precisa tomar cuidado. Precisamos ser zelosos nesse sentido. Não exagerarmos no alimento que o Senhor está nos dando. Sermos gratos. Senhor, muito obrigado pelo alimento. Mas tomarmos o devido cuidado de não exagerarmos, de irmos além daquilo que o Senhor tem nos dado. Paulo, meus irmãos, então vai finalizar dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa é a ideia do que Paulo vai apresentar. Olha, eu já falei para vocês a respeito disso. Eu declaro para vocês, como já outrora preveni a vocês.
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles que estão vivenciando essas coisas, aqueles que estão achando comum essas coisas, indo de encontro a Deus, com pecados em todas essas áreas da vida, quebrando os mandamentos do Senhor, indo de encontro à santidade de Deus. É aqui que nós percebemos, meus irmãos, a importância de entendermos a respeito do Deus que nos chama a temê-lo, porque Ele é fogo consumidor. Ao Deus que nos chama a pensarmos mais nele, a colocarmos devidamente o nosso pensamento nele e refletirmos exatamente sobre quem Ele é. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Essa é uma realidade. E nós, meus irmãos, precisamos pensar sobre isso. Estas pessoas que não demonstram a influência do Espírito em suas vidas não terão parte na consumação do reino de Deus que acontecerá quando Cristo retornar. E aqui eu quero finalizar, meus irmãos, aplicando essa palavra nesta noite. Se nós estamos em Cristo, se eu e você estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Louvado seja Deus por isso. Nós sabemos que somos propensos a pecar, mas nós não somos dominados pelas obras da carne. Elas não têm domínio sobre nós, porque nós crucificamos a nossa carne em Cristo Jesus. Nós vivemos e precisamos viver para a obra do Senhor. Meus irmãos, é chegada a hora de eu e você analisarmos a nós mesmos, rogando a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude nisso, na ação do Espírito Santo, para que Ele possa conduzir as nossas vidas em vitórias sobre a carne, sobre o pecado e sobre o diabo. Nós precisamos lembrar disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos pensar nesse tempo e perceber, esse tempo é nojento. Ele vai de encontro à santidade de Deus. Ele vai de encontro à verdade do Evangelho. Cristo morreu. E nós precisamos perceber a seriedade que é o pecado. Ele não é graça. Ele não é brincadeira. É coisa séria. São para estas pessoas que nós precisamos levar o Evangelho, mas não no ambiente onde nós vamos até lá e nos portamos como se tivesse tudo normal na vida delas. Chamando elas e dizendo, Deus te ama, Jesus te ama. Como isso, gente? Homens e mulheres que não querem saber do Senhor, num circuito de bloco, de festa, de carnaval. Isso não é ambiente para crente. Não é ambiente para crente. É triste vermos pastores sérios que pregam a verdade do Evangelho e que utilizam destes ambientes para falar que estão pregando o Evangelho. Aqui é um ambiente para que o Evangelho seja proclamado. Talvez você que nos assiste através desses meios, o ambiente para ouvir do Evangelho é o ambiente que o Senhor nos chama para a santidade, para a seriedade do Evangelho. Não é circuito de carnaval. Meus irmãos, essa festa terrível que é celebrada no nosso país, festa da carne, carnal, secularizada, mundana, só mostra o quão depravado é o homem. Só mostra a feiura do pecado. É o homem sem Cristo,
mostra a necessidade que esse homem tem de salvação, que ele precisa de Jesus. Mas num ambiente desse, dificilmente esse indivíduo vai ouvir, ele alcoolizado, vai ouvir você falando de Jesus. Ele não quer saber. Precisa de Cristo. Precisa ouvir a palavra do Senhor. Talvez a melhor oportunidade seja, depois de festas e dias de festas, quando esse indivíduo estiver depois da ressaca, esmagado, pisoteado, quebrado, humilhado, em cinzas, que é assim que se chama a quarta-feira depois desse período, talvez esse seja um tempo e uma oportunidade de falar de Cristo para alguém assim. Mas, meus irmãos, nós possamos rogar a Deus pela graça de pregar a estas pessoas enquanto há tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das pessoas da nossa cidade, de Corumbá, as pessoas que buscam isso. Uma cidade que se transforma preparando para orgias e perdição. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos use para sermos luz desse ambiente que precisa ver Cristo Jesus. Em nome de Cristo, que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossas vidas. Nesse instante, meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos faça nos colocar diante dele, aos pés, de fato, da cruz. Vamos louvar o Senhor com o departamento de música. Hino de número 47. De pé, vamos louvar ao Senhor cantando este hino. Nossa declaração de fé: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo
que nem são justificados nem condenados por ela. Contudo, além da utilidade geral desta lei comum, a eles e a todos os homens é ela de utilidade especial, para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte, em conformar-se a esta lei como regra de sua obediência. É diante dessa verdade que o Senhor nos chama a uma vida de santidade, meus irmãos, no cumprimento da lei do Senhor, da lei de Cristo, da lei da qual Cristo cumpriu, para que não fosse para nós um peso, mas que de modo gracioso nós pudéssemos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos rogar a sua graça sobre nossas vidas, finalizando o culto nessa noite, gratos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão sobre nós. Obrigado por esta noite, por esse dia, pela oportunidade que temos, ó Deus, de bendizer o teu santo nome. Pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos num ambiente no qual o teu nome é glorificado, é adorado, o Senhor, ó Deus, é exaltado. Ó Deus, que teu nome seja glorificado em nós. Muito obrigado por este privilégio, por esta oportunidade, pela salvação em Cristo, que mudou nossas vidas, que nos trouxe para a tua presença, para uma vida de comunhão contigo. Abençoa-nos, ó Deus. Guarda-nos no Senhor. Seja conosco. E, ó Deus, que o Senhor possa conduzir-nos nesses dias de retiro. Em tudo nós te bendizemos e por tudo te louvamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Igreja do Senhor, que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus, o grandioso amor de Deus Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, repouso sobre a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Nós assim, queridos, finalizamos o culto, gratos ao Senhor, pelo cuidado dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja conosco, que Ele nos mantenha firmes na sua santa e bondosa presença, em nome e por amor de Cristo Jesus.